Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas circunvizinhanças, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente doente. Em outras traduções, endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o silêncio de Deus não é rejeição. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esta mensagem, desta mulher cananeia. Interessante que, ao ler esse texto, nós observamos que essa mulher clamava, mas Jesus não deu nenhuma palavra para aquela mulher, mesmo que ela estivesse ali clamando, buscando. E eu aprendo que o silêncio de Deus não é rejeição. Muitas das vezes nós achamos que quando a gente ora e Deus não responde, a gente acha que é uma rejeição. A gente acha que Jesus é indiferente. Ele não está olhando para a gente. E nem sempre esse silêncio pode ser uma percepção nossa, que é rejeição. Mas geralmente o silêncio de Deus é treinamento. O silêncio de Deus é fortalecimento. O silêncio de Deus é ativação da nossa fé, mas não é rejeição. É que nós interpretamos que tudo que a gente ora, a gente quer ter uma resposta imediata, e nem sempre haverá essa resposta. Aliás, se Deus responder imediatamente a nossa oração, você não vai precisar mais de orar, depois jejuar, buscar intensamente, não vai precisar de fé. É claro que algumas orações Deus pode responder e responde imediatamente, sim, mas eu quero falar hoje quando Deus fica em silêncio. Eu quero te falar hoje sobre o silêncio de Deus. Não significa que há uma rejeição. Ao ler esse texto, essa mulher começa a clamar. Jesus continua andando e não dá nenhuma resposta para ela, em forma de palavra. A resposta do Senhor é o silêncio. E o silêncio de Deus significa muita coisa. Jesus seguiu, e isso quer dizer muita coisa, porque o silêncio de Deus não é ausência da presença dele. O silêncio de Deus é para provar a nossa maturidade. O silêncio serve para provar o nosso nível. Deus testa a nossa fé quando Ele não responde a gente imediatamente. Você já reparou isso? Porque você ora e Deus não responde. Qual é a tentação que a gente tem? Parar de orar. E como é que Ele testa a nossa fé? Quero ver se Ele vai orar mais. Quero ver se Ele vai continuar buscando. Com a minha resposta
ou não, eu quero ver se ela vai continuar orando, se ele vai continuar orando, porque o silêncio de Deus não é a ausência da presença dele, é a prova da nosso nível de maturidade. Criança que fica zangada quando o pai fala uma coisa e fica e não gosta. Criança que fica zangada quando a mãe fica em silêncio. Criança que fica zangada quando o pai fica em silêncio. Agora, um adulto maduro entende que o silêncio não é ausência. O silêncio é para provar fé, é para provar o nosso nível de maturidade. Nível de maturidade. Irmãos, tem dia que eu oro, parece que Deus desce no meu quarto, com a presença dele. Mas tem dia que eu oro, não sinto absolutamente nada. E o que eu faço? Continuo orando, porque o justo não vive pela fé. O justo não vive pela emoção. O justo não vive pelo sentimento. Se Deus derramar a glória dele, eu vou orar. Se ele não derramar, eu continuo crendo na presença dele e orando com o mesmo nível de fé. Tem maturidade para entender isso? Pastor, eu orei e não senti arrepio. Qual o problema? Qual é o problema? Pastor, fui no culto, fiquei todo arrepiado. Poxa, irmão, tem dia que eu venho para o culto e não sinto arrepio. Não sinto a presença de Deus, mas Deus está presente. Porque a presença de Deus não se manifesta só com sentimentos. A presença de Deus se manifesta na maturidade. A presença de Deus se manifesta pela fé. Eu não preciso sentir a presença de Deus para ter certeza que Ele está no nosso meio. Eu preciso ter fé na palavra liberada sobre as nossas vidas, que Ele se faz presente. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Não é porque que Deus ficou em silêncio que Ele está ausente. Silêncio não é a ausência da presença de Deus. Silêncio é a prova de maturidade que nós temos que ter. Eu só vou para a igreja quando Deus me der bênção. E o dia que Deus não der, não posso mais ir? Deus testa a nossa fé quando não há resposta imediata. Você ora, e Deus não te dá uma resposta imediata. Ele está testando o nosso nível de fé para saber se você está se relacionando com Ele, porque você quer uma resposta imediata, ou com resposta ou sem resposta, você continua orando. Jó disse assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, glória a Deus. Ele levou, bendito seja o nome do. Não muda nada, eu vou continuar adorando a Ele. Que história é essa, irmão? Ele quer saber se você vai estar disposto a confiar nele sem explicação nenhuma. O silêncio de Deus é uma forma de Deus dizer para nós assim: eu quero ver se você vai continuar na minha presença sem eu te dar nenhuma explicação. É interessante que às vezes você não vai ter resposta para todas as suas perguntas, mas você será convidado a continuar crendo, jejuando, orando e seguindo. Pastor, tem coisa que eu não entendo. Meu filho, eu também não, mas eu continuo crendo, eu continuo confiando. Eu estou com uma lista grande. Quando eu chegar no céu, eu vou levar meu bloquinho de anotações do celular e vou falar assim: Senhor, me responde essa pergunta, me responde. Mas é justamente as respostas que eu não tenho para a minha pergunta que ativa o meu nível de fé, de continuar orando, profetizando e buscando a presença dEle. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Alguém pode glorificar o nome do Senhor aqui hoje? O Senhor quer saber se você está disposto a confiar nele sem explicação. Você continua orando mesmo sem resposta? Ou você fica dando prazo? Não, se Deus não me responder até amanhã, eu não oro mais. Você conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim. Eu só estou pregando para você levar para alguém essa mensagem. Tá certo? Aqui não. Mas você conhece alguém que fala assim: não, se Deus não me responder em 15 dias, eu paro de orar, eu paro de ir na igreja, eu paro de buscar. Deus está testando a nossa fé em meio ao silêncio que Ele está colocando, para ver se a gente está com Ele só quando tem resposta, ou a gente está com Ele sem explicação nenhuma.
Quem é pai e mãe aqui, você fica explicando tudo para o seu filho? Não. Nós precisamos entender que haverá silêncio. E outro ponto interessante, ela clamava, pedindo socorro ao Senhor. O que os discípulos falaram para Jesus? Jesus, manda essa mulher embora, que ela está gritando igual uma louca atrás de nós. Tira essa mulher daqui. Ou seja, todas as vezes que você tiver um seu propósito, haverá a rejeição humana. Você não será aceito. Aliás, antes de você ser aceito, você será rejeitado. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Toda pessoa que é extremamente aceita hoje é uma pessoa que foi extremamente rejeitada. Então, se você quer ser uma pessoa aceita, você tem que estar preparado para a rejeição. O silêncio de Deus e a rejeição humana. Por quê? Porque nem todos vão entender a tua jornada. Nem todos vão entender a tua luta espiritual. Meu irmão, como é que você quer que alguém entenda algo que só Deus te deu? Como é que você quer que alguém entenda uma visão que Deus deu para você? Não vai entender. Então o que vai acontecer? Rejeição humana. Muitos vão tentar silenciar a sua fé, mas você não pode desistir daquilo que Deus te deu por causa da pressão. Haverá pressão. Você imagina para aquela mulher clamando, Jesus, clamando. Mestre, manda essa mulher ficar quieta, a gente não está aguentando, ela vai atrapalhar o nosso evento, ela vai atrapalhar a nossa programação, ela vai parar. E ela continuava clamando. Por quê? Porque a fé dela era maior do que a rejeição que ela estava sofrendo. A fé dela era maior do que a pressão que ela estava sofrendo. Meu irmão, eu tenho uma palavra para te dizer, e eu preciso ser sincero para você. Você vai sofrer rejeição das pessoas, você vai sofrer rejeição humana, talvez você vai sofrer rejeição até da tua própria família, mas se Deus te deu uma visão, permaneça nessa visão. Se você crê que Deus te deu, permaneça nessa visão, fica comprometido. Você não pode silenciar a sua fé, porque haverá pressão. Mantenha a tua fé em meio às pressões da vida. Alguém recebe esta palavra aqui? Mantenha a sua fé em meio às pressões da vida, que o mestre vai te chamar e vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Só quem recebe essa palavra, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Ela ignorou, ela rejeitou a voz dos discípulos e focou em Jesus. Escute isso aqui, na sua caminhada você vai ouvir muitas vozes. Preste atenção aqui. Na sua caminhada você vai ouvir muitas vozes. E você precisa selecionar qual é a voz que você vai ouvir. Vai ter muita gente para opinar na tua vida. Tem gente que tem a receita pronta para a vida dos outros. Ah, se eu fosse você? Ah, eu não concordo. Às vezes você nem pediu opinião. Entendeu? Está cheio de gente, cheio de vozes. Então não deixe que a voz humana te afasta da voz de Deus. Porque haverá muitas vozes. Nas assembleias das vozes, nos concílios das reuniões de muitas vozes, você precisa entender qual é a voz de Deus sobre a sua vida. Nas vozes da família, nas vozes dos seus relacionamentos, você precisa discernir qual é a voz que você vai ouvir, porque a voz do discípulo fala assim: afasta essa mulher daqui, tira ela daqui. Afasta é uma voz, mas existia uma voz dentro dela assim: não, eu vou clamar, e ele vai parar, e ele vai me ouvir. Qual é a voz que você quer ouvir? Imagina para Davi, pequeno, jovem,
sem estrutura de guerreiro, mas ele tinha coração de pastor. Ele não tinha armadura que pudesse colocar nele, porque a armadura de Saul não servia para ele, mas veja só, ele estava escutando a voz de Golias, ele estava escutando a voz do exército de Israel, ele estava escutando a voz do medo, mas ele tinha a voz do Eterno. E aí, diante de muitas vozes, ele tinha que discernir qual é a voz que eu vou dar ouvido. Porque a voz que você dá ouvido determina a tua conquista. A voz que você dá ouvido determina o teu nível de conquista. Dependendo a quem você dá ouvido, você para hoje. Sim ou não? Dependendo de que você vai dar ouvido, você vai parar logo. Mas se você ouvir a voz do Eterno de Israel, se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz que o Eterno tem sobre a sua vida, eu creio que vai fluir o agir de Deus na sua história. Alguém está entendendo? Não importa quais são as vozes que está ouvindo, o que importa é qual é a voz que você está determinado a dar ouvidos, qual é a voz que você quer ouvir, qual é a voz que você decide crer, qual é a voz que você decide ter fé, qual é a voz que você determina entregar o teu coração, qual é a voz que você fala assim, não, eu vou tomar uma atitude de fé, porque eu tenho uma palavra. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta final sai da boca de Deus. Então eu vou seguir a voz de Deus sobre a minha vida, não importa a voz das circunstâncias, não importa a voz dos demônios, não importa a voz dos homens, não importa a voz dos anjos, o que importa é a voz que o Eterno de Israel está liberando sobre a minha vida. Só quem recebe esta palavra reage no nível da tua fé. Eu quero 10 pessoas de pé para pegar essa palavra que eu estou profetizando aqui nesta noite. Eu quero profetizar sobre cada vida que está de pé levantada para receber esta palavra. Está chegando um tempo que a voz do céu vai se cumprir na tua vida. Meu Deus do céu, abre a tua boca, reage, dá um glória a Deus. Eu creio, meu irmão, eu creio piamente na voz de Deus. Meu irmão, eu creio piamente. Olha Davi escutando a voz do medo, Davi escutando a voz do exército de Israel, Davi escutando a voz de Saul, Davi escutando a voz de Golias. Mas Davi fala o seguinte: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus? Quem é ele que está pensando em falar uma coisa desse? Eu sirvo ao Deus de Israel. E ele fala: você pode vir contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti com a voz. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus do céu, eu não acredito que você está calado. Abre a tua boca, eu estou profetizando. Você talvez não tenha arma, não tem recurso, mas você tem uma voz. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o exército de Israel sobre a tua vida. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dá uma glória a Deus. Deus testa a direção da nossa fé. Veja só, a rejeição é um teste para ver se você vai continuar, mas ela não deixou contaminar o coração dela com a rejeição. Olha, diante da história da nossa vida, a gente tem que aprender a não deixar o nosso coração ser contaminado. Meu irmão, não se torne aquilo que te feriu, porque você será ferido, você será machucado, você será humilhado, nós seremos humilhados e machucados, só que você não pode se tornar essa ferida. Pastor, me fizeram mal. Vença o mal com golpes de bondade. Porque cada um oferece aquilo que tem.
E você não pode oferecer o mal para alguém que te fez mal. Sabe por que a pessoa te ofereceu mal? Porque a pessoa só tinha aquilo para oferecer. Você não. Você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa do Senhor. E você vai oferecer aquilo que você carrega. Perdoa. Solta esse peso. Abençoa. Porque cada um oferece aquilo que tem. Saul queria matar Davi. E Davi, sabendo que Saul ia matar, tocava a harpa. Ele tocava a harpa para o espírito que estava oprimindo Saul se acalmasse. E Davi poderia matar. Por que Davi não matou? Porque cada um oferece aquilo que tem. Ele tinha tudo para matar, mas ele procurava adorar a Deus. O que você está oferecendo? Não contamine o seu coração por causa da rejeição. A fé verdadeira, escute isso aqui, a fé verdadeira, a fé genuína, ela resiste às frustrações da vida. Nós estamos vivendo uma geração que não aceita frustração. É uma geração que fala assim, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Porque antes de dar certo vai dar errado. Tem coisas que vão dar errado. Tem coisas que não vão acontecer como a gente planejou. E aí, tudo bem, está tudo certo. É assim mesmo, eu continuo permanecendo, sabe por quê? Uma fé verdadeira, ela suporta as frustrações da vida. Nós estamos vivendo uma geração de adolescentes que não aceita frustração, que não aceita dor. Adultos também. Não estou falando só de adolescente não, adultos também. Tudo dói, tudo machuca, tudo incomoda, tudo está ruim, nada está bom. Não sabe lidar com frustrações. E uma fé verdadeira é uma fé que suporta as frustrações da vida. Quantas pessoas desistem da oração? Quantas pessoas desistem do chamado só porque não foi atendida da forma que queria? Fica frustrado, aí desiste. Desiste do chamado, desiste de orar, desiste de buscar a Deus, só porque não foi atendido da forma que queria, não sabe lidar com frustração. Você é pai e não dá tudo para o seu filho, você é mãe e não dá tudo para o seu filho. Às vezes você pode até dar, mas não dá porque você quer que seu filho aprenda a lidar com não, aprenda a lidar com frustrações, sim ou não? Por que Deus vai fazer diferente com a gente? Às vezes Deus permite a gente passar pelo vale das frustrações. Porque servir a Deus, quando tudo está dando certo, qualquer um serve. Eu quero ver a gente servir a Deus quando tudo está em silêncio. Quando a gente está sendo frustrado, quando a gente ora para acontecer uma coisa e não acontece absolutamente nada. E você continua, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele fez, está tudo certo. E se Ele não fizer nada também, eu estou adorando a Ele. Porque não é o que Deus me deu que pauta o nosso relacionamento, mas é o que Ele é. Deus, irmãos, já falei isso aqui no culto, vou repetir. Se Deus resolver, quem aqui já foi abençoado por Deus? Quem aqui está sendo abençoado por Deus? Levante a mão. Irmão, se Deus hoje resolver não te dar mais nada, já está ótimo. Você já pode viver o resto da sua vida só levantando a mão e agradecendo a Deus. Está ótimo o que Deus fez até aqui. Sabe, você pode sonhar, você pode conquistar, mas você nunca pode ser uma pessoa insatisfeita e ingrata com aquilo que Deus já te deu. É por isso que eu entendo Davi, quando ele fala, Deus pode levar o trono, mas não pode levar a presença dele na minha vida. Saul, quando foi buscar a Deus, é porque ele estava com medo de perder o trono. Davi, quando foi buscar a Deus, ele estava abrindo mão do trono, porque ele queria a presença. Tem muita gente que está atrás do trono, está perdendo a presença e o trono. E tem gente que não quer trono, vai atrás da presença e Deus coloca no trono. É assim, quando você está no centro da vontade, quando você está fora da vontade de Deus, Deus tira você do palácio e te coloca na prisão. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus pega José de dentro da prisão e fala assim, agora você vai ficar dentro do palácio governando. O que acontece com essa mulher?
No versículo 25, ela adora ao Senhor e fala: Senhor, me socorre. Ela adora a Deus no meio do silêncio. A fé madura adora a Deus e agradece a Deus antes mesmo de ter resposta. Irmãos, um termômetro para a gente. Se a gente vem para a sala de oração só para pedir resposta para as nossas causas, alguma coisa está errada. Se a gente só jejua para conquistar, tem alguma coisa errada. Se a gente só ora para mostrar para Deus uma lista de pedidos, alguma coisa está errada. Nós temos que adorar a Deus mesmo sem resposta e mesmo antes da resposta. É adorar a Deus no meio do silêncio. Sabe o que significa adorar a Deus no meio do silêncio? É dizer o seguinte: Senhor, eu confio no caráter de Deus mesmo sem resposta. Sabe o que é adorar a Deus no silêncio? É você falar assim: eu estou adorando a Deus mesmo sem resposta, é porque eu confio no caráter dele. Eu confio no próximo capítulo da minha vida, porque eu conheço o autor da minha história. E ele sabe o que vai escrever para cada um de nós. Eu confio nele. Eu já falei essa ilustração aqui. Se você já ouviu, vou repetir. Porque a repetição também gera aprendizado. A repetição também é pedagógica. E quem não ouviu, vai ouvir. Eu já contei essa história aqui. Quando você adora a Deus sem resposta, ou antes das respostas, significa o seguinte: eu estou adorando a Deus sem resposta porque eu confio no caráter de Deus. Você está entendendo por causa do silêncio? Eu conto aquela história daquele adolescente que está dentro do avião e vem uma turbulência dentro do avião, todo mundo fica apavorado. O comandante do avião diz que nós estamos chegando numa área de turbulência, o avião treme, balança, todo mundo fica apavorado dentro do avião, menos esse adolescente. E aí todo mundo chega para aquele adolescente: olha, está todo mundo nervoso, você é o único que está calmo. Ele: claro que eu estou calmo. Por que você está calmo? Porque o piloto desse avião é o meu pai. E meu pai sabe que eu estou dentro desse avião. E ele vai fazer de tudo para esse avião não cair, porque o filho está aqui. Quem é o piloto da tua vida? É o teu pai, é o Senhor. E Ele está no comando da tua história. Você consegue descansar neste voo? Você consegue descansar no Senhor? Você consegue confiar, mesmo sem saber o que vai acontecer? Porque Ele está no comando da... Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Eu estou profetizando que Deus está no comando da nossa história. Eu estou profetizando, não importa a pressão que a gente está sofrendo, não importa a fase de turbulência que nós estamos passando, eu decido confiar no caráter de Deus. Então eu adoro a Deus agora, não importa o que vai acontecer amanhã, eu decido confiar no caráter de Deus. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra e reage. Você consegue adorar a Deus quando você não entende nada? Você consegue adorar a Deus quando você não consegue entender as coisas? É tão bom quando a gente adora a Deus, quando a gente consegue aquilo que a gente quer. Sim. Isso vai acontecer? Claro que vai. Muitas das suas orações que você está pedindo para Deus, Deus vai te dar. Vai acontecer. Outras não. Outras você só vai adorar, mesmo sem entender, porque você decidiu confiar no caráter de Deus. E Jesus fala para ela assim, ela socorre, Jesus olha para ela e fala assim: convém tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Humilhou mais ela, testou ainda mais o nível de fé. O que está acontecendo aqui? Ela era uma mulher cananeia. Cananeia era considerada gentios, eles não poderiam ter contato com o povo judeu. Essas nações não se relacionavam, não tinha contato. E a prioridade, por Jesus ser judeu, da cultura judaica, a prioridade era os judeus. E quem ele estava dizendo? Eu não posso tirar a bênção dos judeus para dar para o povo cananeu. Para você que é uma mulher cananeia, não posso.
Aí ela com mais fé ainda fala assim, mas até os cães comem das migalhas que caiam da mesa. Ela foi humilde. Porque os judeus chamavam pessoas de outras nações de cães. E Jesus chama ela da mesma forma, para testar o nível de fé. E diz para ela, não convém que eu tire o pães dos filhos da mesa para dar aos cachorrinhos. E ela desce mais ainda, além de ter clamado, além de ter sido rejeitada pelos discípulos, além de ter ido atrás, além do silêncio, ela continua. E ela fala, mas se cair uma migalha, os cães comem, não importa, a migalha que o Senhor liberar, eu seguro. Olha o nível dessa fé, da fé dessa mulher, olha o nível dessa mulher, olha a garra dessa mulher, não importa a migalha que cair, eu pego, me alimento, vai acontecer alguma coisa. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Se sou eu e você, a gente fala assim, agora eu não quero mais nada. Hã? Sim ou não? Se é um de nós aqui, tá de brincadeira comigo, eu estou me matando. Em vez de ele me acudir, não, ele me humilha mais ainda, mas ela desceu. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Agora veja essa mulher foi humilhada e ainda mais ela se humilhou. E sabe o que a Bíblia fala? Que a humildade precede a honra. Quanto mais te humilhem, quanto mais você se humilha, quanto mais venham te humilhar, quanto mais você te rejeita, quanto mais você desce, fique tranquilo, na hora certa você vai ser honrado. O que aconteceu? Ela tinha uma fé perseverante, ela não exigia nada, ela era humilde, ela não ficou ofendida. A gente se ofende por tudo, irmão. A nossa arrogância é tão grande, que se for cada um de nós naquela situação, talvez a gente se sentir ofendido. Mas a humildade move o coração de Deus. A humildade moveu o coração. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. O que aquela mulher ouviu de Jesus? Mulher, grande é a tua fé. Como é que uma mulher que Jesus ficou em silêncio, é rejeitada pelos discípulos, foi humilhada, foi esquecida, foi rejeitada, essa mesma mulher escutou o seguinte: mulher, grande é a sua fé. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que todo silêncio termina em honra. Toda humilhação termina em honra. Toda humilhação que você passou, Deus vai te honrar. O silêncio terminou com um milagre. A filha dela não ficou mais endemoniada, e Jesus elogiou ela dizendo: grande é a sua fé. Quem suporta a rejeição, quem suporta o silêncio, quem suporta a humilhação, viverá a cura, o milagre e a honra de Deus na sua vida. Está preparado para viver isso? Deus pode estar até em silêncio, meu irmão, mas Ele não está indiferente. Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente. A fé dela virou testemunho. Deus está ouvindo o teu lamento. Deus está nos ensinando. Deus está forjando. Deus está preparando. Então o silêncio de Deus é treinamento. Deserto é treinamento, é Deus forjando o vaso, é Deus formando, é você orar, dobra o joelho, não sente nada, e você faz: maravilha, Senhor, não importa, eu sei que o Senhor está aqui, não porque eu sinto, mas pela certeza que eu carrego. Uma fé baseada em sentimentos e emoções vai fazer você viver altos e baixos. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está crente, amanhã você está desviado. Hoje você quer Deus, amanhã porque você não está bem, é porque você quer ser feliz. Feliz, não existe negócio, eu sirvo a Deus para ser feliz. Não, eu sirvo a Deus para ser fiel. Eu sirvo a Deus por obediência. Felicidade para mim é obedecer a Deus.
Não, pastor, é importante eu ser feliz. Você já imaginou se Deus dá toda a vazão para você ser feliz do seu jeito? Kant dizia o seguinte, que a verdadeira liberdade é você fazer aquilo que você não quer. Porque se você fizer tudo que você quer, você está numa prisão. Você vai ser escravo dos seus prazeres, das suas próprias vontades. E servir a Deus não é fazer o que você quer. Servir a Deus e ser verdadeiramente livre é fazer aquilo que você não quer. Para uma liberdade maior, que é servir a Deus. Aí você fala, mas importante é ser feliz qual? Do seu jeito? Ou do jeito de Deus? Se Deus der corda para você, irmão, se Deus der corda para a gente viver a nossa felicidade, você se autodestrói. Sim ou não? Se destrói. Um dia você está bem, um dia você ama, outro dia você odeia. Um dia você está na TPM, um dia você está fora, menopausa. Os homens têm andropausa. Só guerra, estresse. Tem dia que você está feliz no trabalho, tem dia que você está odiando. É isso aí. Se você for movido por emoções o tempo todo, mas o justo viverá pela fé. Pela palavra. O que a Bíblia diz? O que Deus tem para... Então eu me curvo a minha vontade para uma vontade ainda maior. Eu me coloco debaixo de uma nuvem muito maior. Por isso que o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu. Olha o fã-clube do apóstolo Paulo aí. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque ninguém consegue ser feliz vivendo para si. Ninguém consegue ser feliz vivendo do seu jeito. A verdadeira felicidade é viver para Cristo. Deus está nos preparando. Deus não está ausente, Ele só está em silêncio. É aquele hino diz, né? Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Ele está ouvindo. E no tempo certo, Ele vai te responder. No tempo certo, Deus vai trazer respostas. Então nós temos que confiar no caráter de Deus, não nas nossas emoções. Os outros prometeram algo para você, não cumpriram, não foi a vontade de Deus. Mas Deus não deve nada para ninguém. Se coloque de pé e vamos orar no nome de Jesus.